Nestes últimos anos, precisamente nesses 10 últimos anos, apenas ouço falar, tanto pelo governo federal quanto por este Congresso, com raras exceções, que o nosso país está navegando em águas perenes ou em céu de brigadeiro, que a nossa economia vai bem, obrigado, e o povo brasileiro está contente. Senhora Presidente, como é sabido, estou político apenas 8 meses, como senador da República. E como senador, pude perceber que tudo isto não passa de um engodo, de utopia, mentira. É uma forma de enganar o povo brasileiro. Você, que está me ouvindo nesse momento, veja só a situação do nosso país. E quero aqui, senhora Presidente, apresentar alguns números. Da nossa dívida interna, da União, somente da União. Em 2002, senador Aloysio Nunes, em 2012, a nossa dívida interna da União era de 640 bilhões de reais. Em 2012, portanto, 10 anos depois, a nossa dívida hoje interna é de 2,1 trilhão de reais. Em apenas 10 anos, a nossa dívida quase quadriplicou. E eu pergunto para onde foi esta avalanche de dinheiro. Quem sabe, senador Vasconcelos? Essa avalanche de dinheiro que, fazendo mais e menos aqui, vai dar 1,5 trilhão de reais. Para onde foi esse dinheiro? Por que não foi para a saúde, a educação, segurança, investimentos em infraestrutura e outros? A dívida externa. O ex-presidente Lula, em 2007, disse que pagou a dívida externa. Naquela ocasião, fez uma grande divulgação em toda a mídia escrita e falada. Mentira, povo brasileiro. Ele pagou simplesmente com a dívida interna. Ele pagou a dívida externa tomando dinheiro emprestado internamente. E o pior, a dívida externa se pagava um juro muito menor do que a nossa dívida interna. Veja só que absurdo. Contraindo, então, empréstimo, aumentando assim a nossa dívida interna. E o mais interessante é que eu percebo que o governo atual não tem falado sobre a dívida externa atual, que hoje já ultrapassa os 200 bilhões de reais. Ninguém fala mais da dívida externa, mas ela existe. Se a União tivesse pagado rigorosamente seus empréstimos, principalmente da dívida interna, com os seus devidos juros, teria desembolsado anualmente cerca de 500 bilhões de reais. Então, veja só, se o nosso governo hoje for pagar a parcela da dívida interna e externa, mas o juro vai ter que desembolsar 500 bilhões de reais. E nós temos uma arrecadação de pouco mais de 1 trilhão e 200 bilhões de reais, imagino eu, este ano. E eu quero aqui falar, senhora Presidente, de 2 despesas só da União, que o povo precisa saber. Porque o que falta na gestão pública hoje nesse país é transparência. E essa transparência que eu tenho dito sempre, ela é a mãe, ela corrobora com a maldita corrupção nesse país. Então, veja só o número dessas 2 despesas. Despesas com pagamento de pessoal da União. Em 2002, a folha de pagamento era de 64 bilhões de reais ano.
Em 2012, essa folha de pagamento corresponde a 213 bilhões de reais. Ou seja, a folha de pagamento da União quadriplicou nesses últimos 10 anos. Como explicar isto? Curiosamente, a folha de pagamento, então, quadriplicou nesses últimos 10 anos. Ultimamente, temos 39 ministérios e aproximadamente 25 mil cargos de comissão. Eu disse que aqui agora tem até mais um ministério que eu denominei de MVESP, que é o Ministério Virtual de Estratégia Política, aonde nós temos aí um ministro marqueteiro, João Santana. Pois bem, os Estados Unidos, olha essa comparação, os Estados Unidos têm um PIB superior a 15 trilhões de reais ano e tem hoje menos de 5 mil cargos de confiança. Olha que disparidade, que coisa ortodoxa. Nós temos aqui um PIB de 4,4 e temos aqui 25 mil cargos de confiança e 39 ministérios. Estados Unidos tem um PIB acima de 15 trilhões de reais e tem menos de 5 mil cargos de confiança. O povo brasileiro precisa ter essas informações. E esse último ministério foi uma coisa interessante. Evidentemente que para ajeitar apoio nesse Congresso, criou-se o Ministério de Apoio a Pequenas e Médias Empresas. E eu quero dizer aqui sobre o SEBRAE. O SEBRAE hoje deve ter algo em torno de 2 bilhões e meio aplicado no mercado financeiro. O SEBRAE que foi criado com a exclusiva finalidade de dar suporte ao pequeno e médio empresário que é tão importante em nosso país. Além desses 2 bilhões e meio que tem em caixa no bancos aplicado, a auditoria do TCU disse que em 2012 a gratuidade sobre todo esse dinheiro público arrecadado pelo SEBRAE foi de apenas 4,7%, senadora Luiz. Ou seja, para que criar esse ministério, senador? Se existe um SEBRAE e tantos outros nos estados, o SEBRAE com 2 bilhões e meio em caixa, com a gratuidade, ou seja, com o serviço prestado aos nossos sofredores, pequenos e micros empresários, só prestou 4,7 em 2012. Quem disse isso foi a auditoria do TCU. Para que então criar esse ministério? O povo não merece isto. Por que o povo tem que pagar por isto? É de indignar. Pois bem, é inadmissível saber que o ministro Pimentel, outra barbaridade, é inadmissível saber que o ministro Pimentel, há poucos dias, informou que o Brasil estava fazendo um empréstimo a Cuba e a Angola com uma tarja secreto e sigiloso. Como também, recentemente, o Brasil perdoou uma dívida de quase R$1 bilhão com a África. A África, do nosso povo também tão sofrido. Mas aqui me chama a atenção o seguinte: como é que se faz sigilo com o dinheiro do povo? Eu gostaria de saber, senador Vasconcelos, como é que se faz sigilo com o dinheiro do povo? Perdoar uma dívida com a África, sendo que a nossa saúde e educação não está bem. Agora sim, brasileiros e brasileiras, agora sim, sabemos a razão do descaso com a saúde que está na UTI, com a educação precária, com a falta de segurança, com a falta de investimento em infraestrutura e outros. O dinheiro do povo nesses últimos 10 anos fora desviado para outras finalidades não importantes como estas. O ex-presidente Lula e a presidente Dilma,
como vossas excelências irão explicar ao povo brasileiro a verdadeira farra e o abuso que vossas excelências fizeram com o dinheiro público nesses últimos 10 anos? O povo brasileiro agora foram à rua. E eles querem agora saber como foi que gastou esse dinheiro. Por que não está na... A corrupção, essa maldita e perversa corrupção, é um câncer em estado de metástase em nosso país. Retira também o dinheiro da saúde, da educação, segurança e outros investimentos tão necessários ao Brasil. Segundo a ONU, só em 2012, a má gestão e a corrupção somou 200 bilhões de reais. Isto é assustador. Inflação, que já é uma realidade em nosso país, corrói o salário do nosso trabalhador. A falta de transparência no uso do dinheiro público e a má gestão e a impunidade é a mãe dessa perversa corrupção que eu tenho dito sempre aqui nessa tribuna. Infelizmente, diante do quadro que se desenhou em nosso país, nos últimos anos, os nossos empresários vêm amargando prejuízos ano a ano e o crescimento do desemprego está à vista. Isso me preocupa muito, senhora presidente. O desemprego ainda não bateu em nossas portas, mas se caminhar desta forma, o desemprego vai chegar. Aí sim, aí o quadro fica negro. Soluções. As medidas adotadas pela presidente e por este Congresso, o nosso presidente Renan Calheiro, são de grande valia, não temos dúvida, as quais deveriam ter sido tomadas há anos, há muitos anos atrás, mas não resolverão de imediato o clamor e a necessidade do povo brasileiro. O que os nossos governantes têm que fazer urgentemente é equilibrar suas contas correntes, coibir de uma vez por todas a corrupção e respeitar o dinheiro público, que é do povo. É preciso cortar gastos imediatamente. Os municípios, Estado, Distrito Federal e União estão inchados, sem condições de investimento. Olha o caso da nossa União. Reforma política. Bem rapidamente, senhora presidente. O notável senador Pedro Tax disse há poucos minutos que falta vontade. Plebiscito? Para que plebiscito? Isso é um atraso. Isso vai custar, no mínimo, 500 milhões ao povo brasileiro. Essa reforma política está aqui em nossas mãos. É só tirá-la da gaveta, que está aí na gaveta há muito tempo. É só tirar da gaveta e botar na mesa e votar. Não tem segredo nenhum, só falta vontade. E eu digo mais. Esse mandato de 5 anos, teria que ter um mandato de 5 anos para vereador, de vereador a presidente da República. Essa história de eleição de 2 em 2 anos, eu percebo que os nossos políticos estão sempre em campanha eleitoral. Termina a eleição para governador, imediatamente o governador começa a montar uma campanha, uma estratégia, uma campanha para eleger prefeitos. Os prefeitos acabam de ser eleitos, aí então montam uma nova campanha então para a reeleição. Senhora presidente, a reeleição, eu sou extremamente contra a reeleição. O gestor, no último ano, ele não trabalha. Todo mundo sabe disso. O gestor, no último ano, ele não trabalha. No último ano, ele vai fazer política, ele vai fazer campanha. Nós temos que acabar com reeleição nesse país. Um mandato de 5 anos seria o ideal. A coincidência desses mandatos também, de vereador, de deputados estaduais, federais e tantos outros, também coincidente. Isso aqui seria extraordinário para o país, iríamos economizar horrores e os nossos políticos, nós políticos, poderíamos trabalhar mais tranquilamente. Financiamento privado de campanha. Isso é a maior enganação que eu já vi na minha vida. Eu sou empresário, eu sou da iniciativa privada. Empresário
Se ele bota R$1, ele quer no mínimo 5. E isso é sabido por todos nós. E digo mais, senhora presidente, esse financiamento privado de campanha não existe. Porque esse dinheiro, ele é público e eu provo que ele é público. Porque hoje a rentabilidade do empresário brasileiro, principalmente nesses últimos 5 anos, se ele conseguir ter uma rentabilidade de 5% ao ano, ele está de parabéns. Como é então que ele pega 20% da sua receita e leva para campanhas políticas? Como? Não. Esse caixa para a campanha ele já fez. E este caixa é de dinheiro público. Com as exceções, são corruptores. E esta lei... Obrigado. Esse crime de corrupção hoje enquadrado como hediondo, muito me alegra. Porque doravante, os nossos políticos corruptos, e esses corruptores, eles vão ter que pensar 2 vezes, porque senão eles vão pegar cadeia mesmo. Portanto, plebiscito, não. Um referendo, sim. Eu acho que o povo tem que ser ouvido. Era tão só isso, senhora presidente. Agradeço muito a vossa